Modelo brasileira famosa, casada com uma celebridade, revela que teve um caso com o cantor Roberto Carlos. e que a filha dela pode sim ser dele. Ela conheceu o Roberto Carlos aqui na Record. Dizem que essa música foi feita naquela época. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. E aí, Fabiola, conta essa história pra gente. Então, olha só. Olha o Roberto Carlos aí envolvido nessa história. A modelo Maria Estela Splendore era casada, olha só. Ela era casada com o costureiro Denner, famoso rival do Clodovil nos anos 60. Ela era casada com o Denner. Aí ela conheceu o Roberto Carlos aqui na Record, no programa da Hebe Camargo. Maria Estela Splendore. Maria Estela Splendore, casada com o costureiro Denner. Denner né? Pamplona de Abreu, chamava-se. Famosíssimo na época. Famosíssimo, era rival do Clodovil. Bom, aí ela conheceu o Roberto Carlos aqui na Record, no programa da Hebe. E na época ela estava grávida de um filho do Denner. Ok. Aí tudo bem, o filho do Denner. Não tinha nada a ver com a outra, Não tinha com a nada a filha. ver com o Roberto Carlos, nada. Ela conheceu o Roberto Carlos grávida do Denner. Só que uns tempos depois, o Roberto Carlos, segundo a Maria Estela, ela conta no livro dela, ele foi conhecer o bebê na casa dela e do Denner. Ele foi fazer uma visita, uma cortesia, foi fazer uma visita na casa dela pro bebê que nasceu. É, isso. O Roberto Carlos até então não tinha nada com ela. Não, nessa época, ela e o Roberto Carlos trocaram olhares. E dias depois, quando o Denner aí tinha viajado, o Denner viajou. O Roberto Carlos Chegou. mandou buscá-la e os dois tiveram uma linda noite de amor. Nossa, que romântico. meu Deus. Ela que conta isso no livro. Que romântico. Essa modelo da época, ela era muito famosa. Maria Estela. Ela era uma das modelos mais famosas do Brasil. Ela era de parar o quarteirão. E aí ela começou um relacionamento com o Denner, ficou grávida, teve um filho do Denner. O Denner foi viajar, o Roberto Carlos chamou ela pra conhecer a casa dele e ela Sim, foi. Ela foi. Ai, meu Deus. Aí eles começaram a ter os encontros amorosos. Ela e o Bob. Ela e o Roberto Carlos começaram a ter encontros amorosos, né? Esses encontros foram se repetindo. Ah, não foi uma vez só. Não, só que aí ela engravidou novamente. Só que até hoje, ela não sabe dizer se a segunda filha, que é a Maria Leopoldina, é filha do Roberto Carlos. Porque na época não existia exame de DNA, né? Esse negócio de teste de DNA não tinha nessa época. Aí o Denner, olha só, o costureiro chegou a descobrir o caso da modelo, da Maria Estela, da mulher dele, e do Roberto Carlos. Tanto que, olha só, no dia em que a menina nasceu, a segunda filha dela, no dia que a menina nasceu, em 1967, olha o que o Denner falou. O quê? Essa menina tem a cara da Jovem Guarda. Ah, meu Caçarola. Deus. Porque o Denner não era da Jovem Guarda, o Denner era estilista, famoso. Frequentava os programas de televisão. E aí, a menina nasceu e o Denner falou, ela é a cara da Jovem Guarda. Quem que era a cara da Jovem Guarda? O Roberto Carlos. Roberto Carlos. Porque ele desconfiou já que os dois tinham um caso, né? Aí aquela música Namoradinha de um Amigo Meu, que foi escrita em 1966 pelo Roberto Carlos, teria sido feita para Maria Estela. Olha essa história que ela agora, ela acaba de dar uma entrevista, ela fez esse livro, né? Que loucura. Ô, Fabiola Hypert, você que é a venenosa mais famosa do Brasil, você dentro de instantes vai trazer as informações do que o Roberto Carlos pensa disso. Porque como manda o jornalismo, embora a Fabiola fale dos famosos, é jornalismo de entretenimento, é jornalismo de celebridades. A gente tem que ouvir as partes. A gente ouviu o lado dela, isso consta no livro dessa modelo famosa, que agora está aposentada para a modelagem, tem outras atividades, e tem a filha. Inclusive, aquela foto que apareceu é da filha já adulta? É da Maria Leopoldina, adulta. Olha aí como ela está hoje. A gente não conseguiu uma foto dela sem os óculos para ver se ela é parecida com lembra um pouco o Roberto? o Dudu, né? Lembra um pouco o rosto do Dudu, né? Dudu que faleceu esse ano aqui, né? Ah, hoje elas vivem meio reclusas. Então, elas vivem lá em Pindamonhangaba. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Terra do Alckmin. A mãe Terra e do a Alckmin. filha vivem lá no interior de São Paulo, aqui no interior de Não São Paulo. tem foto do Denner Aí, pra gente olha aí, mostrar, olha aí, hein? olha essa foto que bonita, ó. Ó. Porque o Denner, ele lembra um pouco aquele cantor Prince.
Ó, tem foto, o Denner já apareceu ali, tem uma foto antiga do Denner ali. Parece, lembra o todo Prince. estiloso. Lembra o Prince. O Denner era um famoso... Olha lá, não lembra o Prince, ó. Ele era muito melhor que o Clodovil. O Clodovil era muito melhor mesmo. Depois, o Clodovil acabou tentando, foi, conseguiu Lombardi, ter... Olha, você costuma errar feio nessas comparações que você faz, mas nessa aí você acertou. Ele lembra o Prince. Então, eu quando comecei... Ele costuma errar feio. Eu quando comecei como jornalista, eu conheci o Denner. O Denner. Olha, agora, vamos prestar atenção no que a Fabiola Hypert vai falar pra gente sobre Roberto Carlos. Bob Charles deve estar assistindo a gente agora, eu sei que ele gosta. Roberto Carlos, depois, ele veio pra Record nos festivais, Hebe Camargo fazia programa aqui, e aí ele explode pra música e se torna um dos maiores, se não o maior nome da história da música brasileira. Eu não sei aqui se ele é o maior nome ou um dos maiores nomes da música brasileira. Só que essa história veio à tona. E aí a Fabiola pediu para a equipe dela, né? Nós temos aqui uma equipe da Hora da Venenosa. A Fabiola falou assim, eu quero que vocês procurem o Roberto Carlos para ver o que ele vai falar. E aí a equipe entrou em contato, a Jana, o Danilo, entraram em contato com o Roberto Carlos e o Roberto Carlos falou, é para a Hora da Venenosa? O que ele respondeu, Fabiola? Gente, olha só. A assessoria do Roberto Carlos disse que o Roberto Carlos, não se opõe a fazer um teste de DNA desde que ele seja notificado judicialmente, né? Se a justiça determinar, ele falou que ele faz. Olha aí, ó. Agora, eu achei legal a resposta. A Maria Leopoldina, a filha, né, a suposta filha do Roberto Carlos, disse que isso ainda não aconteceu. Acho que ela gostaria de fazer esse teste de DNA. Ela não entrou na justiça, pelo que ela diz, né? Porque senão ele já teria sido notificado. E ele falou que se ele for notificado, se tiver uma ordem judicial, ele não se opõe a fazer, ele vai e faz. Porque se ele fizer por livre e espontânea vontade, podem aparecer muitos outros casos e aí o cara vai gastar todo o tempo dele fazendo isso. E aí ele disse, se tiver uma ação judicial, eu faço numa boa. Me surpreendeu a resposta dele, eu achei interessante. Então, porque deve ter alguma coisa tem, tá? Então, e as duas, elas moram já há muito tempo nessa comunidade. Já faz muito tempo que elas moram na comunidade. Elas ficaram reclusas, elas se afastaram completamente. Olha aí. Porque elas viviam a alta sociedade, viviam alta moda. A Maricela Esplendor sempre foi uma mulher muito bonita. Olha aí, Fabiola Hypert trazendo essa novidade envolvendo Roberto Carlos. Bicho, ele falou Vamos assim, lá. Bicho, se precisar fazer, eu faço, não tem problema. Deixa eu fazer Mas uma... tenho que ser Roberto notificado. Carlos. Como é que ele Eu fala? tenho que ser notificado. Bicho. Bicho. Ó, Bicho. Você acha que o Roberto Carlos é o maior cantor brasileiro? Acho que hoje é. É, da história? Hoje, sempre foi, né? Da Desde história. a época E você, que ele Lula? começou. Eu também acho. Não eu é? acho que ele tá aí ainda, continua fazendo sucesso. Eu também, eu classificaria ele como o maior nome da música, né? Que os outros não fiquem chateados. O Brasil tem grandes nomes Ah, não, da música tem na história. vários. Mas eu acho que pelo período de sucesso dele, né? O contínuo, exatamente, Jana, o Roberto Carlos tá aí e merece. Beijo pro Roberto Carlos. Que história, hein, Fabiolinha? Babado. Chegou com tudo, hein, Fabiolinha? Babado. Boa história.